Vocês estão a apreciar esta maravilha? No final do ano passado, nós demos imensas receitas aqui com gemas, o que quer dizer que me sobraram imensas claras que eu congelei e hoje vou usar numa receita que ainda por cima vocês têm pedido imenso. Hoje vamos fazer um molotov. O molotov é uma das receitas mais simples de fazer, mas que causa muito transtorno porque muitas vezes baixa ou fica borrachudo, então eu hoje vou-vos dar os truquezinhos tintim por tintim para que o vosso molotov fique perfeito. Eu gosto de fazer o molotov simples, só com claras e açúcar. Há quem goste de misturar também caramelo líquido, podem fazê-lo assim, mas eu hoje vou fazer simples e estes são os ingredientes que vamos usar: claras, açúcar e só um pouquinho de caramelo líquido para untar a forma. Vamos usar claras e por cada clara vamos usar 30 gramas de açúcar. Há quem meça com uma colher, mas como as colheres têm todas tamanhos diferentes, eu prefiro pesar. Portanto, vocês podem fazer o molotov do tamanho que vocês quiserem. Eu estou a fazer com 8 claras, por isso estou a usar 240 de açúcar. Podem fazer com 3 claras, com 4 claras, é só seguirem estas proporções. E depois vão levar ao forno 1 minuto por cada clara, ou seja, para 8 claras vamos levar ao forno durante 8 minutos. E em todas as proporções, mesmo que queiram fazer um mini molotov só com 2 claras, levam ao forno só 2 minutos. Então, para começar com a receita propriamente dita, vamos começar por bater as claras. É importante lembrar que eu estou a usar claras e ovos L. Vamos bater as claras numa batedeira, primeiro a uma velocidade baixinha, só até elas ficarem espumosas, e depois aumentamos a velocidade e deixamos que elas batam completamente. Quando elas já estiverem bem firmes, então começamos a juntar o açúcar. Pouco a pouco vamos reduzir a velocidade da batedeira e juntamos o açúcar pouco a pouco. Quando o açúcar estiver todo incorporado, antes de continuar a bater, eu gosto de limpar as laterais da batedeira, porque há sempre um pouquinho de açúcar que fica por ali e depois esse açúcar acaba por ser incorporado no molotov e não se dissolve tão bem. Então depois é só aumentar a velocidade da batedeira e deixar bater bem. Vocês deixem-no bater em uns 5, 7 minutos. A maneira de saber que já está pronto é, primeiro, vão ter assim um pico bem firme destas claras, deste merengue, e o segundo ponto é quando vocês esfregarem esta mistura entre os vossos dedos, já não vão sentir nenhum grãozinho de açúcar. O molotov está pronto a ser cozido. Antes de ser cozido, vamos então untar a nossa forma com o caramelo líquido. Eu gosto de untar com as mãos, mesmo como se estivesse a untar uma forma de um bolo com manteiga. Vou untando com as mãos, lembrem-se de untar também as laterais até acima e a parte central. E depois é só colocar as colheradas desta mistura do nosso merengue na forminha. Eu começo por fazer uma camada lá em baixo e depois aliso bem, bato com a forma na mesa para eliminar bolhas de ar, para que depois o nosso molotov fique bem lisinho na parte de cima, e depois então meto o resto da mistura, aliso bem, volto a bater para soltar aquelas bolinhas de ar que ficam ali e levo ao forno. Importante, vai ao forno a 180 graus e vocês têm que ter atenção que o forno esteja mesmo a 180 graus. Liguem o forno e deixem pelo menos 20 minutos. E depois vai ser cozido em banho-maria. Isso vai fazer com que ele coza suavemente. Então vocês vão colocar um recipiente no forno onde a vossa forma caiba, vão encher com água já a ferver, que é para não arrefecer o forno, e depois colocam a forma dentro desse recipiente já com a água e programam então, no meu caso, vou programar 8 minutos certinhos. Assim que passarem os 8 minutos, vocês desligam o forno e deixam o molotov lá estar descansadinho, sem abrir a porta do forno, durante meia hora pelo menos. Então, resumindo, para que o vosso molotov fique perfeito, vamos seguir estes 3 passos. Primeiro, bater bem o merengue. Não fiquem pedacinhos de açúcar, isso vai fazer com que o molotov depois tenha a estrutura ideal e não a bata. Outra coisa que faz abater também o molotov é os choques de temperatura. Portanto, cozer em banho-maria para ele cozer suavemente, desligar o forno e deixá-lo lá até que ele vá amornando. E o terceiro passo é não cozer demasiado. Vamos seguir as proporções que eu vos dei ao início para que o vosso molotov não coza demasiado, que isso muitas vezes já dá uma textura assim borrachuda. Se vocês seguirem assim direitinho, tenho a certeza que o vosso molotov vai ficar perfeito. Passada então a meia hora, vamos retirar o molotov do forno. Eu gosto de desenformar quando ele ainda está morno, porque muitas vezes ao arrefecer o caramelo começa a espessar e o molotov agarra-se às paredes da forma e quando nós vamos desenformar ele parte. Então, quando eu vejo que já consigo tocar na forma, portanto mais ou menos uns 10, 15 minutinhos em que ele já vai estar morno mas não quente, eu então desenformo. Antes de desenformar, vamos passar com uma faquinha ou com uma espátula ao redor da forma, na parte de fora e também na parte central, e depois coloco um prato
por cima da forma, viro e com muito cuidado vou soltando a forma do molotov até ele se revelar assim, grande, lindo e imponente. Pronto, agora é só levar ao frigorífico até ele estar bem fresquinho, que é como ele está melhor. Este molotov eu vou servir assim, simples, porque eu estou a fazê-lo como um aproveitamento de claras e ele assim já é ótimo, só com este caramelzinho por cima, mas se vocês quiserem que ele fique ainda melhor, uma das coisas que eu adoro fazer é servi-lo com doce de ovos. Vocês podem usar esta receita que nós já demos aqui, fazem a receita e depois do molotov frio e do doce de ovos também frio, é só cobrir e se quiserem que ele fique ainda melhor, podem polvilhar com frutos secos torrados, que vai dar também um contraste não só de textura, mas vai fazer com que o doce de ovos não pareça tão doce e vai ficar maravilhoso. Mas mesmo assim, só simples como estamos a servir hoje, ele já está divinal, não precisa de mais nada. Vocês estão a apreciar esta maravilha? Eu quase que me atrevi a dizer que isto tem tanta proteína por causa das claras, quase podia ser uma comida de dieta, quase. Isto é assim tipo uma nuvem, a gente mete na boca e faz. Desfaz-se completamente. A textura ficou perfeita e eu só espero que vocês consigam replicar tal e qual nas vossas casas, porque eu tenho a certeza que vocês vão adorar esta sobremesa tão clássica, tão simples e tão maravilhosa. Mesmo assim simples, é tão bom, tão bom, tão bom. O problema dele se desfazer na boca é que a fatia também desaparece muito rápido. Não se esqueçam, se fizerem este molotov, colocarem no Instagram com o hashtag #LaDolceRita para nós vermos e não se esqueçam também de voltar para a semana e de subscrever o canal. Para a semana voltamos a ter uma receita quinta-feira às 10 da manhã. Tchau!